Olá, tudo legal? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso vídeo de hoje. E hoje nós iremos tratar sobre um assunto que eu acho um dos mais intrigantes que existe na parapsicologia, que é o sexto sentido, né? Nós temos alguns termos técnicos, alguns nomes específicos para cada um dos fenômenos paranormais de sexto sentido, mas esse é um assunto muito bacana, muito intrigante, que muitas vezes a gente se pega conversando sobre isso em rodas de amigos, rodas de conversas. Esse assunto de repente aparece, cada pessoa começa a colocar ali é, alguma coisa que aconteceu consigo ou com um amigo e por aí vai, e acaba se tornando uma conversa bastante prazerosa. No entanto, para nós que somos parapsicólogos, nós que estudamos a parapsicologia clínica, a gente tem ali algumas explicações muito bacanas sobre o que é a parapsicologia, sobre o que são fenômenos paranormais, como eles se manifestam, por que eles se manifestam, quem tem esses poderes paranormais, como isso acontece nas pessoas, e é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação na tela, né? E o tema da nossa apresentação é o sexto sentido. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Vamos lá. E aqui está ela, bonitona. Então vamos lá. É o sexto sentido, tá? Só para falar aqui, esse é o termo coloquial que a gente usa, sexto sentido, porque nós temos os termos técnicos, a gente vai ver aqui adiante, não vamos se aprofundar muito, mas é para a gente ter, pelo menos aqui, você ter uma ideia qual é a parte que a parapsicologia estuda disso que a gente chama de sexto sentido, tá? Então vamos lá. Então, assim, primeiramente, né, o que é parapsicologia? A gente tem um vídeo aqui nesse cardzinho, explicando mais um pouquinho a fundo o que é parapsicologia. Aqui vai ser só uma pincelada rápida, tá? Então, é a ciência que estuda fenômenos paranormais. Então, a parapsicologia é a ciência que estuda fenômenos paranormais, tá? E o que são fenômenos paranormais? São fenômenos que extrapolam a normalidade, são aquilo que foge da normalidade, aquilo que está além da nossa compreensão, né? Aquilo que a gente olha, vê e não entende por que aconteceu. E a gente já vai ver mais detalhes, tá? Então, a paranormalidade é um potencial da nossa mente, tá? Todos nós nascemos com um certo potencial de paranormalidade. Você já deve ter vivenciado alguma coisa do gênero. A gente vai ver também alguns exemplos, tá? E o prefixo para, né, ele vem do grego que significa ao lado, em paralelo. Então, assim como existe o paramédico, que é aquelas pessoas, os paramédicos, né, que são pessoas que trabalham ao lado dos médicos, a parapsicologia trabalha ao lado da psicologia. Existem temas que a psicologia aborda de maneira mais completa, existem temas que a parapsicologia aborda de maneiras também mais completas, tá? Então, a parapsicologia, vamos começar lá do começo. Então, a psicologia derivou da psiquiatria e a parapsicologia derivou da psicologia. Então, foi uma sucessão de evoluções que essas ciências tiveram, que há muito tempo atrás, por exemplo, quando não existia psicologia e uma pessoa entrava em depressão, por exemplo, que é algo completamente normal de acontecer, há muito, muito tempo atrás, essa pessoa era enviada para um médico, psiquiatra, porque naquela época não existia psicólogo, e dependendo da profundidade dessa depressão, se fosse uma depressão muito profunda, essa pessoa poderia ser mandada por, na época, um manicômio. E lá ela era tratada como, de novo, termos da época, tá? Doente mental. E os tratamentos da época eram muito agressivos, era choque nas têmporas, né? Eram remédios com dosagens além do necessário. Então a pessoa às vezes estava passando por um período breve de depressão, era, né, de novo, termos da época, era dado como louco e era enviado para o manicômio, tá? E a pessoa só saía de lá quando melhorasse, né? Só que a forma que ela estava sendo tratada só piorava a situação dela. Então era aquele símbolo da cobra mordendo o rabo, né? O que quer dizer? Ela quer dizer que ela só saía de lá quando ela melhorasse, mas o tipo de tratamento que ela estava recebendo nunca que ela ia melhorar. Então ela podia passar décadas lá e às vezes até piorar a situação porque ela começava a ter tratamento com choque, tratamento com remédios e tudo mais, e ela nunca ia sair daquilo. Então existia um médico chamado William James, que ele viu que existia ali uma linha tênue entre o que era uma, de novo, doença mental e o que era uma situação passageira. E aqui, resumindo, está bem rasamente, né? A partir desse pensamento do William James,
que é o pai da psicologia moderna, criou-se a psicologia, né? Ele viu que existiam alguns tratamentos que não era um defeito no cérebro, certo? E que era uma situação temporária. Com o passar dos anos, a psicologia se aprofundou e realmente vários fenômenos que aconteciam com a pessoa eram vistos como algo que pudesse ser tratado de forma clínica, ou seja, a pessoa vai semanalmente, mensalmente, visitar o psicólogo e através dali ela consegue encontrar respostas para aquilo que está acontecendo com ela. Só que algumas vezes, dessas coisas que aconteciam com os pacientes, a psicologia também não conseguia abordar profundamente porque eram assuntos que fugiam um pouco dessa normalidade. Então, existe um outro americano chamado Joseph Banks Rhine, que é dado como o pai da parapsicologia, que também, da mesma forma, viu que existia uma linha tênue entre o que é psicologia e o que é parapsicologia, tratando desses fenômenos paranormais, tá? Então, uma coisa veio derivando da outra, tá? E hoje aqui estamos com as três, né, ciências trabalhando conjuntamente, tá? E qual, então, é o papel do parapsicólogo, né? O papel do parapsicólogo é entender os fenômenos paranormais ou sobrenaturais, entender o comportamento paranormal da mente humana, tá? Então, a parapsicologia é a ciência que busca a explicação dos fenômenos inexplicáveis. Calma que a gente chega lá, tá? E o que é o sexto sentido? É a forma de perceber algo sem utilizar os cinco sentidos. Vamos lá, estamos chegando, estamos aprofundando, tá? Vamos descascar essa cebola. Vamos lá, então. Então, o que são os cinco sentidos, tá? Audição, visão, tato, olfato, paladar. Então, se você prestar atenção, chega a ser besta, porque isso é normal em nós, tá? Mas olha só, que a humanidade, a raça humana, desde dos seres primitivos das cavernas, se desenvolveu utilizando os cinco sentidos, certo? Então, tudo que passa por nós, todas as informações, as quais a gente consegue computar, aquelas a gente consegue racionalizar, elas são obrigatoriamente, têm que passar pelos cinco sentidos, ou pelo olfato, pela audição, pelo tato, pelo paladar. Vou dar um exemplo bem básico, tá? Estamos aqui conversando. Estou sozinho aqui no meu escritório. E de repente eu sinto um cheiro. No meio aqui da nossa conversa, eu sinto um cheiro de algo que eu aprendi que é algo que está queimando. Essa informação que chegou através do meu olfato me acende um alerta de eu ir lá procurar o que que é isso. A partir do momento que eu saio da minha sala e vou caminhando, eu ouço um barulho. Então, olha só, eu não vi nada ainda, mas eu já senti um cheiro, eu vi um barulho que para mim é estranho. Eu começo a, a computar essas informações até que eu vejo que algo está pegando fogo. Quando eu vou me aproximar para acabar com aquele fogo, eu sinto que está quente demais para eu poder me aproximar. Então, todos esses sentidos ali, audição, visão, tato, né? Eu só não senti o gosto, né? Mas talvez eu tenha até sentido o aroma, né, do fogo e aquilo tenha, né, me colocado ali em alerta, tá? Então, todos esses sentidos são, todas as informações que entram no nosso organismo entram através desses sentidos, tá? Então, assim, e aí a gente pergunta, é possível perceber algo sem usar os cinco sentidos? Sim, e é mais comum do que a gente pensa, e a gente vai ver a seguir, tá? Então, a paranormalidade é um tipo de sexto sentido? Sim, a paranormalidade é o sexto sentido, né? E aí a gente, dentro desses sentidos, a gente tem uma classificação deles, né? Do que são os sentidos de paranormalidade. Então, tem os sentidos que a gente chama de psigama, tá? Ou PES, que é percepção extrasensorial. É a percepção além dos cinco sentidos. E como é que a gente vai ver essa percepção além dos cinco sentidos? A gente vai ver mais aprofundado, tá? Mas é, por exemplo, quando alguma informação chega até nós através de um sonho, né? A pessoa sonha com aquilo e aquilo acontece, né? Ou a pessoa ela tá angustiada com alguma coisa, né? E de repente alguém liga e fala, olha, fulano sofreu um acidente, tá? É algo que talvez a gente não tenha ainda o controle total, mas a gente tem essa percepção extrasensorial, que seja, ou seja, é a percepção além de um dos cinco sentidos que a gente acabou de ver, tá? Existe a classificação dos fenômenos psicapa ou psicocinesia,
ou seja, atuação da mente sobre a matéria. O clássico é fazer alguma coisa levitar. Ah, a pessoa faz alguma coisa levitar, faz alguma coisa se mexer, né? Mas isso daí é o mínimo, tá? Porque na nossa vida a gente tem uma grande influência sobre a matéria que talvez a gente nem saiba que tenha, tá? E vou dar um exemplo bem bobinho, tá? Quando a pessoa tá de mau humor e as coisas em volta dela começam a não funcionar, é a gente atuando sobre a matéria, tá? Tipo assim, ah, que droga, não quero entregar aquele trabalho, tem um trabalho para fazer. A pessoa passa lá no final de semana, aquele sol, os amigos se divertindo, e ela lá, braba da vida, tendo que terminar aquele trabalho, e na hora, no computador, né? E na hora de imprimir, a impressora queima, a impressora estraga. Dependendo dessa pessoa, é a atuação dela sobre a matéria. E o psiteta, que é o contato com espíritos ou seres de outra dimensão, esse, a parapsicologia clínica ainda não tem muitos estudos, mas o pessoal do espiritismo tem estudos muito avançados sobre contatos com espíritos, incorporações, conversa com seres de outras dimensões, recebimento através de cartas psicografadas, tá? Nós, da parapsicologia clínica, sabemos que existe esse tipo de paranormalidade, no entanto, não é o cerne do nosso estudo, e sim do estudo dos nossos colegas espíritas, que tem aí muitos livros, tem muita publicação, tem muita relatos, histórias para ilustrar, né, cada vez mais esse assunto, né? Na maioria das pessoas, os eventos paranormais acontecem de forma inconsciente, tá? Vamos lá, então, na maioria das pessoas. Quando a pessoa ela tem um grau de paranormalidade, ou também chamado de mediunidade, são sinônimos, tá? São escolas diferentes tratando do mesmo assunto. Então, quando a pessoa tem esse grau de mediunidade ou de paranormalidade, na maioria das pessoas, quando isso não é desenvolvido, isso acontece de forma inconsciente. É quando ela está dormindo, é quando ela está no banho, quando ela está, uma mulher fazendo a maquiagem, vem um insight, ou o cara está lá fazendo a barba, vem um insight, tá? Ela não quer que aquilo aconteça. Ela não fala assim, ó, peraí que eu vou pensar em alguma coisa agora que vai acontecer. Não é assim. Ela simplesmente brota, né, com uma ideia. E é assim que funciona, tá? Então vamos lá. Por isso que eu falei disso agora, porque a gente tem o consciente e o subconsciente. O consciente é aquilo que mantém a gente alerta, aquilo que a gente é a nossa mente racional, é foco, atenção, é análise, é crítica, é comparação, é julgamento. E quando a gente fala de julgamento, não necessariamente seja dizer que alguém é isso ou que é aquilo, tá? Julgamento é mais presente no nosso cérebro do que a gente possa imaginar. Quando eu vou atravessar uma rua e eu vejo que vem o carro e eu não atravesso, isso é um julgamento. Eu fiz um cálculo matemático muito rápido que eu vi que a velocidade que aquele carro está se movendo é muito mais rápido que a velocidade que eu tenho de atravessar essa rua. Isso é um julgamento, certo? Julgamento de atitude, de atuação. Então, a nossa mente racional faz essa parte. E a mente subconsciente, para nós, ela é uma mente que ela foi programada. Uma programação, ela foi inserida na gente e ela é robótica. Ela não raciocina, ela faz. Ela faz aquilo, tá? Então, por exemplo, assim, ó, ele ali, então como está aqui no texto, né? Depois de programada, apenas executa as funções automáticas e reativas, né? E desconhece o consciente. Aí nós temos, por exemplo, pessoas que têm dependências químicas, dependências de álcool, às vezes, algo que a gente aprende na infância. Vou dar um exemplo, tá? A pessoa cresceu numa infância violenta e ela aprendeu que a vida dela ela resolve na violência, tá? Só que a sociedade mostra para essa pessoa que ela não pode sair batendo em todo mundo, ela não pode resolver os problemas dela dando um soco nos outros. Então, inconscientemente, ela aprendeu que é no soco que ela resolve as coisas. Mas racionalmente, que é aquilo que a gente fala, né, da mente racional, ela aprendeu que se ela bater nos outros, ela vai ser julgada pelos outros, ela pode ir para cadeia, ela pode tomar uma dura da polícia,
né? Então, ela vive se controlando racionalmente para não deixar que aquilo que ela aprendeu no subconsciente dela aflore e se torne algo que socialmente não seja aceito, né? Então, por exemplo, a pessoa ela aprendeu que ela não pode resolver as coisas no soco, mas pode acontecer de numa eventualidade da vida ela perder o controle e aí que tá, eu perdi o controle e dei um soco na cara dele. Ela foi, ela, né? Então, o subconsciente toma o controle e você tem contato com o seu verdadeiro eu, com aquilo que de fato você é, né? O seu ser primitivo, o somatório de todas as suas programações de vida, das programações subconscientes. Então a gente está o tempo inteiro tentando domar dentro de nós algo que às vezes é mais forte que a gente, porém que racionalmente a sociedade nos coloca parâmetros, nos coloca balizas que a gente sabe que a gente não pode ultrapassar. E essa é o verdadeiro é, a disputa, essa dicotomia que a gente tem de o que eu gostaria de fazer, mas o que eu não posso, né? Que lá Freud chamava de id, ego, aquilo que eu quero, mas aquilo que a sociedade não me deixa, tá? Então, são vários estudos que tratam desse tema, tá? Então vamos lá. Então, na maioria das vezes, o consciente é apenas um lembrete de como você deve ser perante a sociedade, tá? E não como você gostaria de ser verdadeiramente, né? Um outro exemplo, por exemplo, é tipo assim, ó, o cara adora festar e por ele vive festando o dia inteiro. Só que socialmente ele não vai conseguir ter o respeito que ele gostaria de ter se ele passar a vida inteira festando. Tá? São vários exemplos, tá? Então vamos lá, o consciente está ali, ó. Sensações, análise, razão, objetivo, é aquela foto clássica do iceberg, né? Reflexões, pensamentos, tudo isso que a gente faz conscientemente. No entanto, trauma, medo, fobia, desejo, compulsão, né? Crenças e por aí vai, ociosidade, hábitos, preguiça, isso tudo é subconsciente, tá? Tá tudo dentro da gente, tá? Mas é a nossa programação de verdade, é quem nós somos, né? E quando a gente utiliza o consciente, nós estamos sendo personagens, né, num teatro social que é a vida, né, que a gente tem o trabalho, os amigos e tudo mais, e aonde as cortinas se fecham e a gente entra na coxia, no backstage, é dentro da nossa casa. Quando a gente está dentro da nossa casa, né, ou entre quatro paredes, aí nós somos quem nós realmente somos. No entanto, quando a gente pisa fora da porta, as cortinas se abrem e sai de casa um artista, né? E não a pessoa verdadeiramente como ela é. Tá? E vamos lá, então. Então, existe a lei da criação, que a parapsicologia trabalha, que é o que é criado na mente como programação do subconsciente torna-se realidade. Tudo aquilo que é criado na nossa mente, programado na nossa mente, no nosso subconsciente, torna-se realidade. O que eu quero dizer com isso? Que o que se cria no subconsciente passa a ser assimilado como verdade. E a partir daí, todas as ações do nosso corpo e mente serão condizentes com essa verdade. Isso a gente aprende de maneira subconsciente ou inconsciente. Tá? São coisas que a gente aprende na nossa infância, na nossa criação, é aquilo que às vezes os nossos pais falam para gente, é aquilo que a gente vem ouvindo. Meu avô já me dizia, minha avó já me dizia, a gente ouve dos nossos pais, tá? E isso daí é passado para gente, né? Então, por exemplo, crenças de sucesso versus crenças limitadoras, pessoas arrojadas nos negócios e pessoas mais conservadoras, pessoa segura com vendas, né, e pessoas mais retraídas, tá? Então, tudo isso, toda essa autoestima, toda essa eu não tenho limites, né? Tudo isso é passado para gente lá da infância, né? Então, por que que às vezes duas pessoas que cresceram desde o prezinho juntas no mesmo colégio e se formam, né, tiveram, digamos assim, a mesma educação formal, né? E uma delas de repente pode ser uma pessoa de sucesso ou na carreira ou na vida e tudo mais, e outra uma pessoa retraída. Por que que uma é mais segura e a outra não? Né, se formalmente elas tiveram o mesmo tipo de ensino. Né? E aí a gente trata sobre do inconsciente, do subconsciente, daquilo que elas aprenderam na infância, o que, que elas tiveram com os pais, às vezes
um dos pais ele é mais retraído e fala, não, filha, não arrisque, guarde, sempre tem uma reserva, não arrisque. E o outro fala, não, tem que arriscar, quem não arrisca não ganha na vida. Né? Então, tudo isso vão formando, essas informações, vai formando o caráter de cada um de nós. E aí, então, nós temos a percepção extrasensorial, chamada de PES, né? Então, é o sentido pelo qual ainda não se descobriu o órgão sensorial, né? A gente não sabe, né, nas percepções extrasensoriais, né? A gente acha que é pelo cérebro, mas ninguém nunca conseguiu abrir o cérebro e falar, ó, aqui, ó, todas as informações que tu recebe aí na tua telepatia estão aqui dentro, tá? A gente imagina que seja o cérebro, mas não consegue comprovar que seja lá. Então, acontece na maioria das vezes de forma inconsciente, né, pelo subconsciente, ou seja, quanto maior o foco colocado nesse fenômeno, maior a dificuldade dele acontecer. Por quê? Porque é uma função inconsciente. E quanto mais foco a gente coloca, mais racional a gente está sendo, tá? Existe um filósofo americano chamado Alan Watts, que ele fala da lei do esforço inverso. Ou seja, quanto mais eu quero que algo aconteça, menores são as chances daquilo acontecer. E quanto mais eu deixo aquilo solto, mais aquilo acontece, né? E aí existe uma frase bem comum no nosso vocabulário, no nosso, né, na língua portuguesa, é uma música, né, que fala deixa acontecer naturalmente. E nada mais é do que verdade, né? Deixa acontecer naturalmente, que é aí que a coisa vai acontecendo, né? É a chamada sorte de principiante. Sabe por que que o principiante tem sorte nas coisas? Porque ele não conhece o erro. Não foi ensinado para ele o erro. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Primeira vez que eu fui jogar boliche na minha vida, foi a melhor partida de todas. Porque eu não sabia o que, que poderia dar errado. Não me falaram assim, ó, joga a bola lá no meio. E eu falei, pô, era o que, olha o que, que me disseram, joga a bola lá no meio. Tenta derrubar todos os pinos. No entanto, a partir do momento que eu ia jogando, eu falava, se eu soltar a bola muito antes, ela vai quicar. Né? Se eu jogar com força, eu perco a mira e ela vai para aquela valeta que tem na lateral. Eu comecei a saber do que poderia acontecer se eu jogasse errado. Mas até eu jogar, eu não sabia. Eu achava que eu jogava, né? E a bola ia bater lá no meio, ia acertar todos os pinos e derrubar todos. Né? Então, quando a gente desconhece o erro, quando a gente desconhece as possíveis falhas, a gente não sabe que elas existem. Isso é libertador. Tá? Então, quanto mais as coisas forem naturais, mais harmônicas elas tendem a ser. Então, vamos lá. E a gente tem aqui, então, os fenômenos paranormais, ou sexto sentido, né? E dentro desse sexto sentido, ele vai ramificando, né? Então, a gente tinha falado ali dos fenômenos psi-gama, né? Ou de percepção extrasensorial, né? Que são as percepções além dos sentidos. Então, a gente tem a telepatia, a intuição, a pré-cognição, a pós-cognição, a claripercipiência e a bilocação de consciência, tá? Telepatia é quando duas mentes conseguem se comunicar de maneira inconsciente, tá? Ainda está em estudos, existem estudos de uma tentativa de comunicação telepática conscientemente. O que, que é a comunicação telepática inconsciente? É quando uma mulher, por exemplo, tá, está lá no trabalho e de repente ela não está legal. Alguma coisa está ali que está incomodando ela, mas está tudo bem, em casa está tudo bem, coisa e tal, mas alguma coisa está ali incomodando ela. E de repente chega uma mensagem dizendo que seu filho se machucou na escola. Para nós, é uma comunicação da criança pedindo socorro para a mãe. Às vezes, o machucado tem uma topada, tem um ralado e por aí vai. Não é nada fora do normal. Mas para aquela criança que às vezes está nos primeiros anos da escola, ela tinha ali a mãe para dar um beijinho, para soprar o machucado e por aí vai. Então, a primeira reação da criança é pedir ajuda da mãe, né? E ela pede essa ajuda telepaticamente. E a mãe recebe aquilo, que a mãe e o filho e a filha estão muito conectados telepaticamente. E aí a mãe fala, tá aí, por isso, né? Então, quando existem duas mentes se comunicando, na maioria das vezes de forma inconsciente, é uma comunicação telepática, tá? A intuição é quando
a pessoa recebe alguma informação automática, atual, agora, de tomar uma decisão, tá? Vou dar um exemplo, tá? Todos os dias a pessoa volta do trabalho pelo mesmo caminho. Um belo dia ela fala, hoje eu vou por aqui. Ela pega e troca a rota, do nada. Cara, eu vi ali uma coisa, resolvi ir por essa rua. E ela chega em casa, e aí depois do noticiário, alguém fala, nossa, não viu o acidente que deu ali, trancou, o pessoal tá 1 hora parado na fila, e, puxa, achei que tu tivesse preso naquele congestionamento. Então, por intuição, ela resolveu trocar de rota, tá? Pode ter sido a telepatia de alguém dizendo para ela para trocar de rota? Pode ter sido telepatia, né? Mas como esses assuntos são extremamente sensíveis, né, a gente não tem como lá botar uma lupa e ver, né, a gente também entende que existe a intuição, que aí é dela. Tem um inconsciente coletivo e ela captou aquela informação daquele inconsciente. Talvez de várias pessoas, né? Dizendo, puxa, que droga, olha só esse trânsito. E ela resolveu trocar de rota. Temos aqui a pré-cognição, onde entram os sonhos pré-cognitivos, ou seja, é quando essa pessoa sabe de uma informação sem que alguém tenha dito para ela, tá? Nós temos aqui sonhos pré-cognitivos, nós temos vários videntes aí que fazem muitos acertos, nós temos cartomantes, né, que conseguem, né? Vale aqui colocar é, um ponto, né, de que em todas as profissões, em todas as esferas, existem, né, aquelas pessoas que dizem ser o que realmente não são, né? Existem falsos médicos, existem falsos dentistas, existem falsos um monte de tudo. E também, como a gente trata de algo assim, mais que não é palpável, né, existem também falsos cartomantes, falsos é, videntes, mas a gente sabe das pessoas que realmente têm essa capacidade de pré-cognição, ou seja, ela sabe que algo vai acontecer antes de acontecer. Tivemos vários casos de relatos, por exemplo, da barragem de Brumadinho, várias pessoas falando que algo ia acontecer. Tivemos vários relatos, às vezes, de algo maior, um acidente maior, algo que comova mundialmente ou nacionalmente. Existe essas pessoas que às vezes falam assim, cara, vai acontecer alguma coisa muito grande, eu estou sentindo, eu não sei o que que é, sabe? Então, existe essa parte de pré-cognição. E existe também a pós-cognição. Pós-cognição são aquelas pessoas que conseguem recobrar um fato que já aconteceu, porém que ela também não teve informação sobre isso. Tá? Existe nos Estados Unidos detetives do FBI que utilizam dos serviços de videntes para ajudar a solucionar casos misteriosos de quando uma pessoa desaparece, de quando uma pessoa ela como ela foi morta, aonde está o corpo daquela pessoa. Existem pessoas, através dos dons delas, que conseguem descobrir. Ela recebe lá uma peça de roupa da pessoa e ela, olha, deve estar por aqui, eu sinto que a energia está por ali, sabe? Então, esse é o fenômeno de pós-cognição, tá? Claripercipiência, para nós, também é chamado de clarevidência, é quando a pessoa ela consegue sentir algo à distância, ela sente cheiro, né? Ela, por exemplo, ela sente cheiro de queimado e não tem nada queimando, né? Ela consegue ter sensações, ela ouve às vezes alguma coisa, ouve pedido de socorro, mas não tem nada. E daqui a pouco ela vê o que está acontecendo. A claripercipiência, ela acontece no exato momento em que algo está acontecendo em outro local. Então, ela tem essa conexão automática ao mesmo tempo que algo está acontecendo. Então, ela, daqui a pouco ela sente cheiro de fogo, ela ouve gritos e fica sabendo que pegou fogo num prédio, várias pessoas morreram e por aí vai. E a gente tem relatos de há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, desculpa, alguns anos atrás, um atirador, se não me engano, na Austrália, na Nova Zelândia, entrou numa mesquita e começou a atirar em vários fiéis que estavam lá, né? E uma pessoa aqui no Brasil entrou em transe e falava: corre para a porta, foge, foge, foge. E alguém falou: nossa, o que está acontecendo? Essa pessoa, né? Daí ela, quando ela recobrou a consciência, ela falou: era uma igreja, as pessoas estavam rezando e alguém chegou para matar todo mundo. Então, ela teve
a clara percipiência de saber que aquelas pessoas estavam em risco, estavam correndo, não era uma igreja, era uma mesquita, mas estavam rezando, e alguém realmente entrou colocando a vida daquelas pessoas em risco, né? Então, isso é a clara percipiência, quando, ao mesmo tempo, no tempo real, ela consegue sentir o que está acontecendo em outro local. E a bilocação de consciência, no espiritismo chamado de desdobramento, que é quando a minha mente consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? O caso mais comum é quando eu estou dormindo, o corpo está relaxado e a gente projeta a nossa consciência para outro lugar. Por que a gente projeta a nossa consciência? Porque eu consigo ver o que está acontecendo em outro local. Então, tem pessoas que conseguem sair daqui e relatar que estavam, que viram uma festa ou que viram alguma coisa acontecendo. Não necessariamente é relacionado com tragédia, coisa do gênero, tá? Mas sim com o fato da pessoa se desdobrar. Ela sai daqui, ela está dormindo e ela consegue ver. Isso é muito comum em crianças de menor idade, delas irem dormir e depois, vamos supor, tem um exemplo, né? Tem um acontecimento em casa, o pessoal está todo reunido e conversando. Chegou na hora da criança dormir. Mãe, eu não quero dormir, não quero dormir. Não, filha, tem que dormir, que está na hora de criança dormir. Ela vai lá e coloca a criança na cama. Se essa criança tem alguma faculdade que ela tenha essa parte de projeção e tudo mais, esse é um relato que nós temos, tá? Da criança ela estar dormindo e ter se projetado para a sala onde estava a conversa e ela estava lá presenciando aquela conversa. Ela viu, né? E no outro dia ela falou: "Não, mãe, eu tava aqui sentada conversando, eu vi o tio fulano falou tal coisa, a tia fulana falou tal coisa". E a mãe fala: "Como assim, menina? Eu estava dormindo? Como é que sabe disso?". "Não, mãe, eu estava aqui". Então, como era muito criança ainda, que não sabe, às vezes, distinguir o que estava acontecendo, na cabecinha dela, ela realmente estava presente. Então, a gente sabe é, que a consciência dela, ela se deslocou para aquele local. E a gente tem outros relatos também de pessoas, adultos, né, que tiveram bilocação de consciência e que tentam, nos procuram para poder tratar. Não é o caso é tratar, mas poder entender o que está acontecendo, tá? Porque a gente vai falar sobre essa parte de tratamento, tá bom? E tem a psicocinesia, né? É um fenômeno psicapa, que é a atuação da mente sobre a matéria. Assim, os eventos mais, como é que eu posso falar assim, mais drásticos, né? É levitação, né? Quando a pessoa ela consegue, aí nós temos relatos de alguns yogis, que são aqueles mestres de yoga, que eles levitam, isso daí no meio das pessoas do, da Ásia, né? Que vivem para a meditação, que vivem para o yoga, eles dizem que entre eles é um método possível de acontecer, e já aconteceu várias vezes, né? Existe outro método chamado aporte, são raros os acontecimentos que a gente tem, mas são verdadeiros, que é quando algo se desmaterializa e se rematerializa em outro lugar. Normalmente, isso acontece quando existe um forte sentimento sobre aquele objeto, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A pessoa tem uma medalhinha, uma correntinha, por exemplo, de relíquia da avó dela, que ela ama aquilo e ela usa aquilo com muito orgulho e coisa e tal. E a pessoa perde aquilo, ela faz um passeio e perde. Ah, perdi. E ela fica dias, ah, meu Deus, e aquela minha correntinha, onde é que tá? Meu Deus, eu perdi. E volta para procurar e não acha. Ah, será que alguém roubou? Será que alguma coisa aconteceu? E aí um belo dia ela abre a gaveta e a correntinha tá lá. São, é, são relatos que nós temos de acontecimentos, são raríssimos, mas são possíveis, eles acontecem. Combustão espontânea, tivemos aí vários relatos de combustão espontânea. Combustão espontânea, que é quando as coisas começam a pegar fogo de forma inesperada, né? E muitas das vezes eles são associados a poltergeist, que são espíritos que estão lá possuindo. Nos nossos estudos, a gente acredita que as influências que aconteçam
são todas da própria pessoa, pois nós temos energia suficiente para fazer isso acontecer, e a gente acredita que o mundo espiritual não invade a privacidade das pessoas dessa forma, não invade a vida pessoal das pessoas dessa forma, né? Dessa forma zombeteira, dessa forma de querer que alguma coisa aconteça. Então, dos nossos princípios da parapsicologia, a origem de tudo isso é o próprio ser humano, por pensamentos às vezes atrapalhados, por revoltas internas, por sentimentos que às vezes não podem ser externados, e eles são externados de forma material, a se materializar, né? E outro exemplo, por exemplo, da pessoa movimentar coisas, né? Como, por exemplo, queimar a lâmpada, queimar a impressora, queimar a televisão, né? Às vezes uma pessoa muito carregada chega na nossa casa e queima a lâmpada, o carro não liga, né? Então a gente sabe que pessoas carregadas, a gente chama de pessoas carregadas, são pessoas que têm esse poder, né? E que se elas souberem usar esse poder para o bem delas, elas podem inclusive atrair dinheiro, porque dinheiro nada mais é do que matéria, tá? Então, vou dar um exemplo. Aquela pessoa que fala assim, tudo que ela toca vira ouro. Nossa, começa com um carrinho de cachorro-quente, aquele carrinho de cachorro-quente decola, né? Ah, ela vai fazer uma vendinha, decola, né? Então, não é simplesmente tino para o negócio. Ela tem ali também uma parte de inconsciente dela muito forte, uma paranormalidade dela muito forte, que faz com que ela consiga atrair as coisas para ela, tá? Então, vamos lá, atrair dinheiro, né? Coisas que estragam espontaneamente, encontrar coisas de valor frequentemente, aquela pessoa que, pô, o cara é sortudo, vive ganhando um bingo. Ah, tem uma tia que não pode participar de bingo que ela ganha. Todo bingo ela saca alguma coisa. Não é sorte. Não é só sorte, tá? Ela tem ali um poder de ela conseguir atrair para ela as coisas que ela acha legal, né? Então, essa é o psicapa, né? E o psiteta, né, quer entrar em contato com espíritos ou seres de outra dimensão. Nós temos aqui exemplo de Chico Xavier, nas psicografias, cartas e livros que ele escreveu, né? Ele escreveu inúmeros livros, né? Recebeu inúmeras psicografias, né? E diz ele, né, que tinha contato com seres de outras dimensões que a gente não consegue estudar, não faz parte do nosso cerne de estudo, né? Mas que também podemos podemos tomar conclusões de que talvez, por exemplo, o Chico Xavier, ele era um grande paranormal e pode ser que aquilo que ele dizia que eram informações que ele recebia de espíritos, poderia ser o potencial mental dele num âmbito maior do que o nosso, né? Os cientistas falam que a gente usa antigamente era 3% do cérebro, 5% do cérebro, 10% do cérebro, mas o que é comum entre todos os cientistas é que a gente não usa nem perto de metade da capacidade do nosso cérebro. Mas pode acontecer de uma pessoa ter, né, um pouco mais do aproveitamento dessa capacidade e fazer coisas que fogem da normalidade, que são chamadas de coisas paranormais, né? Então, a paranormalidade, ela pode ser espontânea, né? E ela pode ser treinada, tá? Então, a paranormalidade, nos nossos estudos, diz que a paranormalidade, quando ela é espontânea, ela tem três origens, tá? Ela pode vir da ameaça à sobrevivência do ser, ela pode vir de hereditariedade, ou ela pode vir da tranquilidade natural. Então, vamos lá. O que é ameaça à sobrevivência? Você presta atenção, tá? Algumas pessoas relatam que, quando quase morreram afogadas, né? Ah, eu quase morri afogada. E depois desse episódio, a minha vida foi diferente. Ela começou a ouvir coisas que não via, ela começou a sentir coisas que não sentia, ela começou a pressentir coisas que ela não sentia. Para nós, a paranormalidade, faz parte da nossa sobrevivência, tá? Só que a gente tem muitas coisas que garantem a nossa sobrevivência, né? A gente compra comida, não precisa mais caçar. A gente tem uma casa, não precisa mais se proteger embaixo de uma árvore, de uma caverna. Então,
quanto mais a evolução da humanidade garante para nós instrumentos para nossa sobrevivência, menos a gente precisa usar aquilo que a gente tem, tá? No entanto, para nós, antigamente, né, lá nos índios, por exemplo, eles usavam da paranormalidade para saber quando vinha chuva, saber quando vinha temporal, saber interpretar a natureza. Então, a paranormalidade, eles tinham rituais, né, rituais de dança da chuva, rituais de concentração, rituais de passagem, e tudo isso instiga a paranormalidade dos seres humanos. No entanto, como nós, como sociedade moderna, perdemos grande parte desses rituais, em nós, da sociedade moderna, acaba vindo à tona quando a nossa sobrevivência está em risco. Quando a gente quase perde a vida e vem como uma última tentativa de que a gente não morra. Então, depois de a gente exaurir todas as possibilidades físicas e racionais, entra por último a paranormalidade. Tá? E talvez seja isso realmente que salve a nossa vida. Tá? Então, existem muitos relatos de pessoas que estão afogadas, que ficaram tantos minutos embaixo d'água e são retiradas e sobrevivem, né? De pessoas que ficaram sem ar tanto tempo, né? E sobrevivem, certo? E depois desse episódio, elas começam a perceber os acontecimentos de outra forma, tá? Então, na sobrevivência, a ameaça à sobrevivência é um dos gatilhos para nossa paranormalidade ser aflorada. Outro fator é a hereditariedade. Se você notar as pessoas que já nascem, que desde criança têm pressentimentos, precognição, né? Tudo aquilo que a gente colocou ali, mas agora colocado em termos coloquiais, né? Ela consegue prever coisa, ela consegue sentir coisa. Tem gente que quando sente cheiro de flor, sabe que alguém vai morrer, tá? Normal. Eu sinto cheiro de flor, alguém vai morrer. Não tem flor por perto, mas ela sabe que alguém vai morrer. Essas pessoas que já nasceram com essas características, grande parte das vezes, na maioria das vezes, é hereditário, que já vem, a minha mãe era assim, porque a minha avó era assim, porque meu avô era assim. Tá? Isso a gente vê em pessoas que têm é, essas características, né, elas são hereditárias. Então, na maioria das vezes, se a gente chega uma pessoa e fala assim, eu já sonhei com tal coisa, eu sei que vai acontecer, só não sei quando, né? Aí a gente pergunta, tá aí, alguém na tua família tinha esse dom também? Ou às vezes esse dom é canalizado em algumas religiões como sendo a pessoa é pai de santo, é mãe de santo, né? Ela vai procurar aquilo aonde ela é compreendida, né? E aonde ela consegue aflorar esses dons. Então eles falam, não, meu pai, às vezes benzedeira, curandeira, né? O curandeiro, não, meu avô era curandeiro, minha avó era benzedeira, né? Dependendo da religião que a pessoa nasce, ela é colocada nessas posições porque é um dom dela. Então a pessoa fala, não, minha avó era curandeira, minha avó era benzedeira, meu avô era curandeiro, né? Minha mãe era mãe de santo, né? Então as pessoas encontram esses locais para exercer essa paranormalidade dela. E da tranquilidade natural, então a hereditariedade é uma delas, tá? Às vezes a pessoa não escolhe, ela nasce com essa paranormalidade aflorada, tá? E a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa paranormalidade aflorada. E a tranquilidade natural. Tranquilidade natural, para nós da parapsicologia, ela vem com os povos oriundos da abundância. Quando a gente fala tranquilidade natural, não quer dizer que uma pessoa é muito calma ou uma pessoa muito pacata. Nós estamos falando principalmente dos povos, por exemplo, os indígenas. Tá? Os indígenas, eles são talvez a maior expressão de humanos pertencendo à natureza. Eles são extremamente conectados com a mãe terra, com a mãe natureza, tá? Então, assim, eles têm uma vida muito pouco industrializada e muito natural. Então, o contato deles com as origens humanas é um contato muito forte. O que a gente quer dizer com isso? Que isso conecta a pessoa a uma tranquilidade, a uma abundância e saber que não vai faltar, diferente da escassez que é a que nós vivemos hoje em dia, né? A gente vive em processo de escassez.
A gente vive querendo sempre juntar dinheiro, juntar coisa para não faltar, guardar para não faltar, estocar para não faltar. Aonde esses povos que vivem na natureza, eles caçam o que vai comer hoje porque eles sabem que amanhã tem mais. Eles pescam o que vão comer hoje porque eles sabem que amanhã a natureza vai prover mais para eles. Então, eles têm essa tranquilidade, eles têm essa conexão. E automaticamente, essa conexão com o natural, ele traz essa tranquilidade natural e traz essa, essa paranormalidade que faz parte do ser humano e que é estar sempre em exercício, pois a gente não tem as coisas que às vezes a nossa sociedade traz, que nos tira o foco daquilo que é natural e coloca foco naquilo que é artificial, que é o estresse, a depressão, a ansiedade, a angústia, né? Essa correria desenfreada por algo que todo mundo quer, chamado felicidade, mas ninguém consegue alcançar, né? Então eles não têm essa preocupação que nós temos e eles vivem plenamente a vida humana da forma mais natural que ela acontece. E a paranormalidade treinada é possível, né? Como tudo na vida, treinando, a gente chega na proficiência, né? E a gente consegue treinar através de hipnose, de exercício de respiração, de meditação, de mantras, de cânticos, de exercícios de repetição, de treino de imaginação, né? E conectando-se mais com o natural. Ah, tudo na nossa vida que é treinado é aprimorado, né? No entanto, às vezes a gente acaba vivendo aquela corrida de rato, acordando e dormindo, sem saber por que que faz isso, né? Às vezes a gente não sabe o que a gente faz, por que que a gente faz o que a gente faz, e acaba perdendo a essência com o natural. Vale lembrar que nós somos animais e fazemos parte da natureza. Mas a gente se esquece disso e a gente acha que a gente é superior, quando na verdade não somos. E a gente vive nesse teatro, a gente vive nessa ilusão de acharmos que a gente consegue fazer aquilo que a gente na verdade não consegue, né? Que a gente tem controle sobre aquilo que a gente na verdade não tem. Mas a gente se ilude achando que tem e vive nisso, né? Até o momento que a gente cai na realidade e vê que nada mais é do que uma ilusão, e essa é a palavra, uma ilusão, né? Então, a gente tendo contato com as nossas origens, como seres humanos, como animais, como filhos da natureza, quanto mais contatos a gente tiver com isso que, na verdade, isso que é real, isso é real, né? Mais a gente consegue treinar essa nossa paranormalidade caso a gente tenha vontade de que isso aconteça. E para finalizar, então, como referência aos fenômenos paranormais, quanto maior a sua compreensão, menor a sua perturbação. O que eu quero dizer com isso? Voltando ali, né? A pessoa, vamos supor, ela por hereditariedade herdou o dom da paranormalidade de um ancestral, da mãe, da avó e por aí vai. E aí ela tem esse dom, ela sabe que ela tem esse dom e ela não gosta desse dom e é extremamente compreensível isso, porque foge daquilo que é facilmente diagnosticado. Vou dar um exemplo, tá? Colocando de forma mais coloquial, tá? A pessoa ela tem um dom de premonição e quando ela vai num profissional da saúde, ela pode ser taxada de esquizofrênica, por exemplo. Mas ela ouve vozes, ela sabe que ela ouve, e essas vozes falam com ela. Não, gente, não é um diálogo, tá? Não é um diálogo. Oi, tudo bem? Tudo bom? Ah, como é que tá? Não, às vezes é uma frase. Cuidado amanhã, tá? E essa frase faz sentido, tá? Para essa pessoa. Ou então, ela vai sair e de repente uma colega pede demissão, né? Inesperadamente, ou ela fala, recebeu uma proposta de trabalho, tô indo. Então a pessoa, quando isso, quando essa, eh, essas, quando essas fenômenos começam a influenciar na vida da pessoa e começam a, entre aspas, atrapalhar. A palavra não é atrapalhar, tá? É porque coloquialmente ela pode falar isso, mas na verdade ela está tendo uma participação na vida dessa pessoa e ela não sabe interpretar isso, né? Então, quanto
quanto maior for a compreensão disso, que ela é paranormal, que ela tem esse dom, que ela tem que exercitar isso, quanto mais ela souber disso, menor ela vai se sentir perturbada, tá? Então, o tanto que ela tenta varrer para baixo do tapete essa situação, mais isso vai perturbar ela. Porque ela vai dizer que não é nada, não é nada, não é nada, até que venha novamente e prove que é alguma coisa. Não foi nada, não foi nada, não foi nada, vem novamente aquele sentimento e prova que é alguma coisa. Então, para nós da parapsicologia, a pessoa que nasce com o dom ou tem esse dom despertado, ela tem que saber trabalhar com isso, tem que saber conviver com isso e tem que saber canalizar isso de forma correta, porque ela não vai conseguir se desfazer. Isso é uma coisa que a gente sabe, ela não vai conseguir se desfazer, tá? Dificilmente alguém que tem paranormalidade deixa de ter, mas é normal alguém que não tem passar a ter, certo? É quase que um caminho sem volta, né? Quando destravou aquilo, não tem como travar de volta, não tem como voltar, né? Então, é muito importante, se você que estiver assistindo esse vídeo, já ouviu alguma coisa, já sentiu alguma coisa e sabe que isso faz parte da sua vida, às vezes existem algumas barreiras da sua religião ou, né, de alguma coisa que foi da sua cultura que diz que isso não pode acontecer, que isso... Algumas pessoas falam, ah, esse é o diabo conversando contigo, quando a gente sabe que na verdade não é, tá? São informações externas que chegam até nós por outros meios, mas na maioria das vezes, ou 100% das vezes, capacidade do nosso cérebro de captar isso e não de a gente estar recebendo influência de outra pessoa de uma forma negativa que queira atacar a gente ou queira usar a gente para alguma outra coisa que não seja para algo que seja para algo que não seja da nossa vontade, tá? Então, esse daí é o nosso assunto sobre o sexto sentido, é algo que realmente tem pano para manga, é algo que a gente consegue falar sobre esse assunto por horas a fio. Eu tenho quase certeza que você já deva ter participado de algum desses exemplos que eu falei sobre sexto sentido, de tipo, pensar em alguém e essa pessoa ligar, né? Ah, pô, tava pensando em ti agora, né? E o cara ligou, né? Isso faz parte, tá? É uma telepatia, é uma comunicação, é a pessoa dizendo, olha, eu vou te ligar, né? E ela ligou. E são assuntos que são extremamente, apesar de se chamarem paranormais, são para nós, são normais, certo? A gente sabe interpretar muito bem o que está acontecendo com você. Tá legal? Então, para você que ficou até o finalzinho com a gente, o nosso muito obrigado. Fique bem, fique com Deus e tchau!